Alexandre, obrigada pela sua participação aqui no programa. O que explica, né, essa paixão tão louca que muitas das vezes o adolescente sente e pode ser prejudicial a ele mesmo, a toda a família? Boa tarde, Roberta. Olha, de fato, muitas vezes você se vê, vamos dizer assim, quando um momento de paixão, um momento de uma novidade, de uma aventura, você se vê dominado por isso e acaba se entregando de alguma forma justamente a viver essa experiência a partir do que talvez um adulto o conduza, o induza. Esse é um ponto que a gente tem que considerar, porque pode ser que ali haja uma espécie de coerção, não necessariamente uma coerção agressiva, mas pode haver também ali uma espécie de condução, sedução. A palavra condução e sedução são muito próximas, justamente nesse sentido de você acabar levando a conduta do outro a algo que você espera. Independendo da idade, a gente vê que pode haver ali uma dificuldade justamente quanto ao juízo sobre o que é o certo e o que é o errado, e às vezes acabar acreditando ali naquela promessa ou naquela situação. Então, para fugir de casa, pode ser que tenha ou algum conflito familiar, ou o adolescente está vivendo alguma espécie de abuso e violência, isso também tem que ser considerado, ou tem conflito de valores, às vezes, o valor que o jovem está desenvolvendo e construindo não bate com o da família, seja religioso, seja sexual, enfim. E também tem aquele momento em que a família impõe alguns limites e que o jovem quer transgredir porque ele tem uma grande vontade, uma necessidade de um prazer imediato também, que também tem que ser considerado. Então, e a gente sabe que o adolescente é bem impulsivo, né? E nesse caso é muito importante justamente o que? A confiança e os acordos, para que as coisas consigam se estabelecer de uma maneira menos gravosa possível e que você pode ter a companhia de familiares, às vezes não necessariamente com quem você mora, para falar às vezes dessas paixões que você está vivendo, que na internet pode haver mesmo a vulnerabilidade. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente então como conversar com os filhos sobre isso, como fazer esses acordos. Tem como a gente perceber esses sinais, Alexandre, de que, olha, minha filha está tramando alguma coisa, então meu filho está planejando sair de casa? Olha, em geral, a gente percebe sinais, principalmente quando muitas vezes o uso de tecnologias está muito alto, né? Às vezes o jovem prefere fazer uma comunicação muito mais ali no seu celular, no smartphone, e tem pouco contato familiar. E às vezes, quando os pais ou os cuidadores percebem que estão tendo cada vez menos conhecimento sobre a vida do jovem, isso é um problema. Não abre tanto assim a vida. Não abre tanto assim, e aí você tem que ver se você mesmo como cuidador também não está se interessando. Uma falta de diálogo. Uma falta de diálogo, de atenção e de cuidado com o que está acontecendo com esse adolescente. Muitas vezes você tem um estranho em casa e não sabe, porque você também não se lançou para o diálogo com o filho, às vezes você tem medo, acredito que não sabe como lidar de assuntos que podem ser polêmicos com o jovem, mas mesmo os assuntos polêmicos são necessários, como sexualidade, suicídio, relacionamento, qualquer um deles, drogas, tem que ser dito. Então, a gente começa a perceber quando tem uma inquietação, talvez insônia, mudança de comportamento, tanto para mais quanto para menos. Ele começa, talvez, a ter menos interesse naquilo que ele gostava tanto. Então, tudo isso a gente tem que começar a perceber se são sinais que podem ser realmente um alerta, porque ele começa, às vezes, a ter um comportamento de algo que o prejudica e mesmo assim ele não abandona. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, até porque, né, Roberta, é um momento em que o adolescente está fazendo uma espécie de luto da infância. Ele está se transformando, conhecendo novos caminhos, novas famílias, novos amigos, novos valores. E ele vai vivendo um novo mundo e tudo isso pode gerar uma mudança de comportamento. E aí geralmente surgem os embates também, né? Com a família, com o pai, com quem for o cuidador. E eu quero saber o seguinte, depois, na hora de trazer o filho de volta para casa, como que os pais, ou até mesmo os pais que estão agora assistindo o Fala Espírito Santo, como que eles conversam sobre isso com os filhos, Alexandre? Roberta, esse é um momento de misto de emoções, uma vontade de explodir, é uma mistura de alegria com raiva, né? E essa alegria com raiva tem que ser muito bem administrada. Eu sempre dou a dica de você, nesses momentos, não fala, tenta escutar, tenta se aproximar, porque já teve a distância. Tenta, na verdade, ali tentar entender
colocar até os seus valores, às vezes, guardados por alguns minutos, por alguns instantes, tentar entender o que aconteceu, tentar acolher, por mais que a vontade ele seja de punir de imediato, e depois você de fato vai dar as consequências de acordo com seus valores familiares, mas o primeiro passo não é esse, você não quer já uma fuga imediata, né? Entra e sai. Então, o primeiro passo é esse, justamente ali, mostrar que a família pode acolher e que aquela condição, aquilo que aconteceu, ela pode ser de alguma forma compartilhada para que isso não aconteça novamente. Esse é um momento de dificuldade. Algumas famílias que têm um acompanhamento profissional, se tiver, por exemplo, um adolescente que tem um acompanhamento psicológico, às vezes o que ele não fala para a família, ele fala para o psicólogo, e às vezes o próprio psicólogo vai fazer essa intervenção junto à família, e esse adolescente tem que ter alguém de confiança para dividir essas coisas. E nem não sempre sei. essa pessoa é o pai e a mãe. Exatamente o que eu ia falar. Nem sempre essa pessoa de confiança é o pai ou a mãe. Não que eles não confiem no pai ou na mãe, mas talvez estejam em conflito ou confronto com alguma coisa. Mas talvez essa pessoa de confiança pode ser um amigo, o pai de um amigo, uma mãe de um amigo, um vizinho, um profissional de saúde mental, enfim. E que tenha esse, vamos dizer assim, que permite esse canal do jovem com essa pessoa. Então, muitas vezes você pede para ele anunciar antes, né? Seja o que for, Roberta, uso de drogas, fuga, tentativa de suicídio, você pode fazer esse canal com essa pessoa, perguntar para o jovem mesmo de forma literal, quem é a pessoa que pode, nesses momentos, dialogar com você, quem que você sente mais próximo, confia, que pode te ajudar, nos ajudar também. Isso é fundamental. Então, de início, tentar acolher e não demonstrar essa raiva. E sabe o que é interessante também, Roberta? Não só tentar punir, mas falar o que você, pai e mãe, sentiu com a ausência do filho naquele momento. É tudo que ele quer ouvir também, né? Porque se ele fugiu, há um conflito interno. É isso, Alexandre. Tem sempre, por trás daquela atitude, tem sempre uma causa que a gente tem que saber tratar esse assunto com os nossos filhos. Tem, Roberto, e eu sempre digo que muitas vezes a gente não quer tocar em alguns assuntos achando que ele vai crescer, que ele vai piorar, que ele vai agravar quando você fala sobre ele, como se o monstro fosse tomar proporções que você não conseguiria controlar. Mas, na verdade, minha experiência clínica mostra sempre o contrário. Quanto mais você fala de um assunto, por mais difícil que ele seja, menor ele fica, ou mais controle sobre ele você tem, ou você tem mais facilidade de se aproximar dele, e assim você conseguir, de alguma forma, lidar com ele melhor. Seja entre família, seja algo pessoal que você precisa ali lidar com algo seu, seja num relacionamento de casal, enfim. Então, de fato, o diálogo, o velho diálogo, continua. Ainda não trouxeram uma outra fórmula melhor que essa. Quando trouxer eu falo aqui. Mas o velho diálogo, ele é essencial. Onde tem o não dito, a gente vai ter o maldito. Vão para as, entre aspas, maldições, né? Que para a família, para as sombras. Então, de fato, é melhor mesmo que a gente continue tentando sempre com os jovens esse diálogo que é fundamental. Tá, joia. Obrigada pela participação de vocês. E vocês aí de casa, ó, diálogo, principalmente com os filhos. Um beijo, viu? Obrigada. Obrigada.